Essa é uma história intrigante, singular e relativamente desconhecida. E Marino foi canonizado como Santa Marina. Olá, amigos, salve Maria. O nome do padre Júlio Lancelotti não para de ser motivo de escândalo nas fileiras católicas. No passado, o sacerdote teve que se defender da acusação de dar um pajeiro para um jovem. O religioso teria repassado cerca de R$50 mil a Anderson Batista ao longo de 3 anos. E de ter recomendado um livro que contraria a doutrina da igreja sobre a castidade. Teologia e os LGBT+. Pensar a realidade da população LGBTQIA+, na perspectiva da teologia. Dentre outras incontáveis afrontas à fé católica. Agora, o padre ultrapassou todos os limites ao participar e divulgar um filme pró-LGBT chamado São Marino, no qual ele retrata a Santa Marina como se fosse uma travesti e não uma monja canonizada pela igreja. Essa é uma história intrigante, singular e relativamente desconhecida. O problema aí é a demarcação do corpo. Eles querem carimbar e falar quem passa e quem não passa. As nossas identidades foram apagadas durante todos os séculos. É uma obra resgatando um transmasculinismo. A gente está falando sobre a construção de referências do futuro. Gênero não é uma escolha, não é uma decisão. A gente não é Pokémon, eu sempre falo, transição não é hormônio, não é... E vocês ficaram encanados antes de tomar testosterona? Marino, você tem algo a dizer sobre isso? E Marino foi canonizado como Santa Marina. O trecho tem sido interpretado pelos católicos de todo o país como um pérfido meio para tentar justificar práticas sexuais que depõem contra o sexto mandamento. Assim, as ideias do padre Júlio se mostram alinhadas com o movimento dentro da igreja, que está sendo liderado por bispos alemães e que visa destruir a visão católica sobre o matrimônio e o sacerdócio. The response has been particularly acute in Germany, where the German Church has been at the forefront of formally opening up debate on such issues as the Church's teachings about homosexuality. The Church services celebrating blessings of gay unions are the latest escalation in tensions between conservatives and progressives that have already sparked concern amongst some that part of the German Church could be heading towards a schism. Ontem, a Arquidiocese de São Paulo soltou uma nota condenando o trailer do documentário São Marino, ao afirmar que a narrativa não condiz com a realidade da vida da santa, venerada pelos católicos, mostrando que Santa Marina foi um exemplo de alma virtuosa que soube unir o seu sofrimento ao de Cristo. E a própria Arquidiocese também acabou de publicar um artigo para defendê-la da fake news de ser uma travesti. Ora, o padre Júlio Lancelotti já acumulou tantos escândalos públicos e alguns nem tão públicos assim, que nos espanta profundamente como o cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, ainda não agiu para reduzi-lo ao estado laical. Se você também não aguenta mais ver o padre Júlio Lancelotti expor as suas doutrinas heterodoxas, compartilhe as suas apreensões com o cardeal de São Paulo, Dom Odilo. Como principal prelado da igreja no estado, ele poderá empregar os devidos meios de dissuadir esse homem que tanto mal tem feito às almas. E que viva Cristo Rei! O padre Júlio Lancelotti precisa ser expulso da Igreja Católica. Olha essa notícia revelada com exclusividade pela revista Oeste. Vídeo em que padre Júlio Lancelotti para menor de idade, é verdadeiro, confirma a perícia. Se alguém ainda sair em defesa desse padre, mesmo a perícia comprovando a veracidade desses vídeos, estará negando a perícia, estará negando a ciência. Na minha opinião, esse padre não deveria mais colocar as mãos na hóstia sagrada, muito menos celebrar a Eucaristia, que lembra a morte e ressurreição de Cristo. Além dos vídeos, Júlio Lancelotti é suspeito de participar de um esquema conhecido como máfia da miséria para explorar os dependentes químicos.
Esse esquema seria investigado por uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo. A questão é que a CPI está sendo bombardeada. E adivinha quem saiu em defesa de Lancelotti e contra a CPI? Lula, Guilherme Boulos, MST e UNE. E claro, a Rede Globo. Porque o Júlio Lancelotti não pode ser investigado. Ele está acima do bem e do mal, do certo e do errado. Só pode ter gente querendo esconder algo grande. Depois que a perícia comprovou a veracidade desses vídeos, imorais e criminosos, esse homem deveria ser preso e perder a batina. Seria menos um a contaminar a Igreja de Cristo. Óbvio que a Globo não vai falar sobre isso. Por favor, ajude as pessoas a conhecerem a verdade sobre esse padre. Compartilhe esse vídeo. Um perito, um laudo pericial sobre um vídeo que circulou nas redes sociais que mostraria o padre Júlio Lancelotti, enfim, né? Tendo ali um momento de intimidade. Um perito, um laudo... O padre Júlio Lancelotti, em pregação dentro da Igreja Católica, faz acusações absurdas a meu respeito, como eu querendo aí exterminar gays e dizer que o homem é um ser superior junto à mulher. Isso é absurdo que está aí. Só com um detalhe, né? Esse padre já foi acusado de pedofilia. Inclusive, para o pai do garoto, ele deu mais de 50 mil reais, comprovado. E nesse valor incluído aí um Pajero Mitsubishi. E no mais, né, ele é um ferrenho defensor do PT. Agora, usar a igreja, usar o nome de Deus para blasfêmia, calúnia, é o fim, é um absurdo. Assista e tire suas conclusões. E mais ainda, até as eleições de 2018, é daí para pior o nível dessas pessoas para comigo. Forte abraço a todos e do coração. Fique com Deus. Numa sociedade como a nossa, eu fico impressionado, e não tenho medo de dizer, você não precisa cortar o pedaço aí na gravação, aparecer nas pesquisas que uma pessoa homofóbica, violenta como o Bolsonaro, é seguido por tanta gente no Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Alguém que propõe a violência, que propõe o assassinato e o extermínio dos gays, propõe uma homofobia, propõe, como até alguns que são católicos, que o homem é mais importante do que a mulher, de que o homem vale mais que a mulher e que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso é inaceitável no tempo que nós vivemos. E nós temos que discernir se naquilo que nós falamos, isso está presente. Não pode ser aceito. A Arquidiocese de São Paulo abre nova investigação contra o padre Júlio Lancelotti. Essa nova investigação será relacionada ao suposto novo fato que envolve o padre Júlio e um coroinha. Eu fiz vídeo aqui repercutindo matéria da revista Oeste que trouxe a declaração do jornalista Cristiano Gomes, hoje com 48 anos. Ele afirmou que foi assediado em maio de 1987, ou seja, quando tinha apenas 11 anos de idade. Cristiano disse que na época não falou nada por medo e vergonha, mas que hoje se coloca à disposição da Igreja Católica e das autoridades. Júlio Lancelotti também se manifestou sobre essa investigação realizada pela Arquidiocese de São Paulo. Ele disse que essas acusações mascaram eventuais interesses de poder político e econômico. Eu fico impressionada como as pessoas se dão tanta importância. Eu faço esses vídeos aqui não porque eu considere o Júlio Lancelotti alguém de suma importância no cenário. Eu faço porque eu sou católica. Como católica, eu tenho o direito de cobrar da Arquidiocese uma posição em relação a Júlio Lancelotti, que é padre ainda. E o que eu acho que vai acontecer com essa investigação realizada pela Arquidiocese? O que eu acho que vai acontecer, eu não vou nem falar. Eu vou falar o que eu espero que aconteça. Eu espero que Dom Odílio Scherer não se deixe amedrontar pela pressão que a mídia fará para defender Júlio Lancelotti. Sim, porque para a mídia, esse padre está acima do bem e do mal e não pode ser investigado, mesmo que haja provas testemunhais, como é o caso do Cristiano, e provas materiais, como é o caso dos vídeos
periciados. No mais, temos que continuar sendo vigilantes. A investigação que a Arquidiocese está fazendo não é um favor, é uma obrigação. Veja a exortação do Padre Paulo Ricardo em 2014, que já denunciava práticas do Padre Lancelotti. O povo de Deus, não se preocupe. Deus salvará o seu povo, apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com seus anjos. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo